Iniciando a aula 8, Química 2, assunto: cinética química. A cinética química estuda a velocidade com que as reações químicas acontecem, né? A velocidade, como elas ocorrem, os fatores que influenciam a velocidade dessas reações. As reações químicas, elas podem ser rápidas, como, por exemplo, a combustão do oxigênio, né? Quando vocês queimam um papel, queimam um carvão, é uma reação instantânea. Moderada ou lenta, né? A formação da ferrugem, a formação da água, por exemplo, são reações lentas, elas demoram mais tempo para acontecer. O estudo da cinética química é importante, pois nos possibilita compreender questões relacionadas ao nosso cotidiano. Como eu já tinha falado, a formação da ferrugem, a formação da água, ou a combustão do hidrogênio, ou do oxigênio também. Então, a velocidade ou a rapidez de uma reação vai indicar a variação da quantidade de reagentes, né, que vão se decompondo, vão sendo consumidos, e os produtos que vão ser formados com o passar do tempo. Então, aqui a gente tem uma reação genérica, onde os produtos são, aliás, os reagentes são azão e bezão, com seus coeficientes estequiométricos, que indica, né, a quantidade desses reagentes, que a gente representa por letras minúsculas, então, Azinho e Bzinho. E os produtos Czão e Dzão, com seus coeficientes estequiométricos, Czinho e Dzinho. Então, enquanto os reagentes Azão e Bzão vão sendo consumidos, os produtos Czão e Dzão serão formados. Para calcular a velocidade média dessa reação genérica, a gente utiliza a relação velocidade média do composto A sobre o seu coeficiente estequiométrico, ou, né, velocidade B sobre o coeficiente, igual a velocidade C sobre o seu coeficiente, e a velocidade de D, né, sobre o seu coeficiente. Mas a gente usa essa equação aqui muito mais, né? Então, aqui a gente tem a variação da concentração. O símbolo, o triângulo aqui é a variação. Essas chaves representam a concentração, né, dos reagentes ou dos produtos, dividido pela variação do tempo. Então, a concentração final menos a concentração inicial da reação, divididos pelo tempo final menos o tempo inicial. A gente também pode calcular a velocidade média através da variação da concentração pela variação do tempo, ou muitas vezes é dada em gramas, né? Então, a concentração da massa dividido pela variação do tempo, ou pelo número de mols, pela variação, né, do número de mols dividido pela variação do tempo. Aqui a gente tem um gráfico onde mostra a concentração, a variação da concentração dos reagentes e produtos, e no eixo das ordenadas, e no eixo das abscissas a gente tem o tempo.
Numa reação química, o início da reação, vocês podem perceber que os reagentes estão em maior quantidade. Então, ele vai decaindo rapidamente. Então, no início da reação, os reagentes são consumidos rapidamente, tá? Decrescendo, então, à medida que o tempo for passando. Os produtos vão sendo, então, formados, tá? E vai aumentando a quantidade de produto. Claro, numa reação, como na lei de Lavoisier, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, vai haver uma transformação dos reagentes em produtos. É como se a gente desmontasse um brinquedo feito de Lego, né, e fizesse outros brinquedos com aquelas mesmas peças, tá? Sem perder nenhuma e sem acrescentar nenhuma também. Para que uma reação química ocorra, né, existem algumas condições, tá? A primeira condição para a ocorrência, né, de uma reação é a natureza dos reagentes. Tá? Os reagentes, eles têm que ter uma afinidade química, né? Como duas pessoas, quando não tem afinidade química, não rola nada, né? Então, a mesma coisa acontece na química. Então, aqui nós temos um exemplo de H2, vai se unir ao I2, né? Hidrogênio gasoso e iodo gasoso vão se unir. Aqui houve uma colisão favorável, né? Formou-se um complexo ativado, que é um estado intermediário, e depois a formação dos produtos, tá? Aqui tem duas moléculas de HI. Então, as condições são a afinidade química entre os reagentes, a colisão com uma orientação favorável, tá? Não, eles não podem colidir de qualquer jeito, que aí não vai ocorrer uma ligação química entre esses compostos. E deve existir uma energia mínima, que é chamada energia de ativação. Sem essas condições, não vai haver uma reação química. Então, aqui a gente tem um slide das colisões efetivas, novamente os mesmos compostos, né? Essa posição que eles se encontram aqui é uma posição favorável, tem energia suficiente, né? Para que os hidrogênios se separem, iodo se separa, tá? Quando ocorre o desligamento, né, a ligação covalente aqui entre hidrogênio vai se separar, vai se romper, aí vai haver liberação de energia, mesma coisa com o iodo, o estado intermediário, né, que é o complexo ativado, e a formação, então, das moléculas de 2HI. Aqui nós temos mais um quadro com algumas orientações favoráveis, né, e outras desfavoráveis. Então, aqui no primeiro exemplo, essas duas moléculas, elas não têm energia suficiente. Então, a reação vai ser desfavorável, ou seja, não vai ocorrer uma reação química, não vai haver a formação de produtos. No segundo exemplo, a reação também não vai ser favorável, porque a colisão não é efetiva. A posição que essas moléculas vão colidir não vai fazer com que haja a formação dos produtos. Terceiro exemplo, também é uma reação não efetiva,
também com orientação desfavorável, não havendo a formação de produtos. A mesma coisa acontece no quarto exemplo, também vai ser uma reação ineficiente, ou seja, os produtos não serão formados. Apenas o último exemplo, a gente tem uma reação onde ocorre uma colisão efetiva com energia suficiente, uma orientação favorável e afinidade química entre as moléculas. Então, os reagentes vão primeiro formar o complexo ativado e depois 2 novos produtos. Aqui também temos um exemplo, então, da teoria das colisões. Quando o choque é não frontal, né, aqui a posição do choque não é ideal, então não vai haver a formação dos produtos. Vocês podem ver que eles continuam, cada um ligado aos seus átomos. Essa posição também não é efetiva, o choque frontal também é mal orientado, então também não se formam produtos. Somente aqui no último exemplo a gente tem um choque efetivo, onde a energia é suficiente, existe afinidade química entre as moléculas, vai haver a formação do complexo ativado, já que a posição foi favorável, né? E a formação, então, dos produtos. Então, encerrando essa aula, gostaria que vocês não saíssem, para a gente comentar mais alguns exercícios aqui, mas eu vou encerrar a gravação.